Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov. Curta o vídeo, compartilhe e ajude no crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva no canal e se inscreva no meu canal alternativo, tem o link na descrição, você que está no meu canal principal, porque esse canal alternativo tem vídeos exclusivos lá. Para fazer meus cursos, entrar para o grupo secreto de sinais, links na descrição também. E se inscreva no meu Twitter e Telegram, porque as notícias bombásticas, sinais, projeções principais são colocados lá de antemão, principalmente lá porque é mais rápido. Vamos aqui a um padrão baixista chamado bloqueio avançado, Bearish Advanced Block, né? E vamos aqui então começar essa aula avançada sobre esse padrão, começando com a parte básica resumida para entender e depois a parte avançada. Bom, é um padrão de baixa. Todo padrão de baixa ocorrerá em uma onda de alta. Esse padrão de baixa, ele tende a ocorrer numa onda de alta, e para você saber quando ele vai ocorrer, você tem que identificar quando que começa uma onda de alta. Então, uma onda de baixa, você sabe que é um movimento descendente, caracterizado por vários candles, ou pelo menos 2 candles, que fazem novas mínimas em relação ao candle anterior. Então tem esse candle aqui. Se o segundo candle ele fez mínima em relação uma mínima maior, uma mínima menor do que a mínima do candle anterior, valor mínimo, já é uma onda de baixa, né? E uma onda de baixa maior, ela vai se estendendo com mais candles que fazem novas mínimas. Quando um candle ele faz nova mínima e nova máxima, ele é neutro, né? Na contagem das ondas, tá? Mas depende do padrão que ocorrer aqui, poderia ser um fundo ou um topo, mas isso é mais avançado, no meu curso avançado eu já explico isso. Então, uma onda de alta ocorre quando? Quando você tem um candle que faz nova máxima em relação ao candle anterior, sem romper a mínima do candle anterior. Então, rompeu a máxima do candle anterior numa onda de baixa, sem romper a mínima, onda de alta começou. Então, só aqui é uma onda de alta. Poderia ocorrer o padrão aqui de baixa e o mercado desabar, né? Mas essa onda de alta ela pode se estender por mais candles que fazem novas máximas. Então, à medida que vai fazendo novos valores máximos em relação aos candles anteriores, em relação ao candle anterior, a onda de alta se estende. E o padrão baixista poderá ocorrer aqui, em qualquer um desses pontos. O padrão baixista, quando ele ocorre, ele vai caracterizar uma formação de topo, uma formação de resistência e tenderá a fazer um movimento curto de baixa ou um movimento grande de baixa. Ou uma onda grande de baixa que caracterizará, será como um impulsor de novas ondas de baixa. Será como um impulsor, um estimulador de mais ondas de baixa, né? Tudo essas 3 condições ocorrerá dependendo do contexto. Então, é o padrão de candle que vai determinar, basta ocorrer esse padrão de candle e vai ocorrer qual dessas 3, né? A 1, a 2 ou a 3, vai ocorrer dependendo do contexto. O contexto ele é determinado por estratégias, metodologias, técnicas que você tem que ter fora dos candlesticks. Então, indicadores, padrões técnicos, padrões do preço, regras metodológicas, e vão determinar o contexto. E poderá culminar se um padrão de candle de baixa ocorrer em uma dessas 3 opções. A minha estratégia que eu vendo no meu curso, que tem no meu treinamento, é uma estratégia já comprovada, você não vai precisar criar uma estratégia, já tem o contexto por meio dela. Então, eu determino e julgo os contextos de qualquer mercado por meio da minha estratégia que já funciona e já é comprovado. No meu curso oficial. Né? Se você for fazer o meu treinamento, você vai aprender ela. Mas se você não tem uma estratégia e quer usar só candlesticks, não dá para operar candlesticks sem ter uma estratégia que determine o contexto. Então você já está consciente disso. E vamos aqui, né, para ver a questão do padrão. A descrição e psicologia por trás do padrão. Não adianta você saber o padrão e não entender a psicologia por trás dele e a descrição por trás dele. Porque na vida real, ao vivo,
o padrão não vai acontecer bonitinho igual no livro. E às vezes vai ocorrer um padrão que vai ser similar ao clássico, mas segue a mesma psicologia e uma descrição similar, e por isso ele agrega uma probabilidade igual ou até superior ao padrão clássico. Então muita gente não sabe analisar candlesticks, não conseguem acertar os movimentos do mercado por meio dos candlesticks, porque eles não entendem a psicologia por trás de cada padrão. Isso que eu revelo aqui nas aulas de candlesticks avançadas não tem em livros de candlesticks, a maioria dos livros não tem nada disso. Né? Eu descobri isso estudando, operando no mercado, analisando o mercado, do qual hoje, né, 2023, eu tenho 16 anos, aí um pouco mais de 16 anos de mercado. Então é muitos anos analisando candlesticks, então eu tenho toda essa bagagem que não tem nos livros, na maioria dos livros, né? Então a descrição e psicologia do padrão. Primeiramente, Marobozu. Estou cansado de falar aqui, para quem não assistiu às aulas de Marobozu, assiste lá, tem no meu canal, tem no meu site, a página oficial dos candlesticks, do curso completo de candlesticks, tem na descrição aqui do vídeo. O Marobozu, candle de força. Ele é característico pelo quê? Você tem que ter um candle na forma retangular para começar a ser um Marobozu. O mínimo para ser um retângulo seria mais ou menos desse tamanho, né? Aqui a gente teria um quadrado. Corpo na forma de quadrado, abertura e fechamento, positivo. Mas aqui é um quadrado. Daí subir um pouquinho mais do que o mínimo que é necessário para ser um quadrado, se subir um pouquinho mais, vira um retângulo, já é um Marobozu. Mas o Marobozu pequeno, na forma mínima, né, para ser um retângulo, não é um Marobozu de credibilidade. O dobro do mínimo para ser um retângulo é que seria o Marobozu clássico, ou ideal para a gente julgar como um Marobozu positivo. Tá? Então, o mínimo para ser um retângulo vezes 2 duplicado é o Marobozu ideal. Então, aconteceu isso aí. A gente tem aí um Marobozu clássico, ou quase ideal, ou ideal, né, vamos dizer assim. E ele indica o quê? Força para subir. Né? Força compradora extrema. Então, se você tem uma resistência, ocorreu um Marobozu, ele indica que essa resistência está ameaçada ou está enfraquecendo. Se ele romper mais a resistência, fechar rompendo mais, indica que a resistência talvez esteja aniquilada e massacrada, dependendo do contexto, porque ele indica que vai subir mais. Né? Se é uma congestão, rompeu a resistência da congestão, ele indica que a congestão vai romper para cima. Se está numa região de suporte aqui, ocorreu um Marobozu aqui, fazendo o padrão linha de contra-ataque de alta, ou quase isso, linha de perfuração. Né? São outros padrões que englobam um parcial Marobozu ou um próprio Marobozu, indica fortalecimento desse suporte para fazer o preço bombar. E se você tem uma onda de alta e ocorre um Marobozu, ele indica força para essa onda de alta continuar. E mesmo que corrija depois, porque é natural corrigir, porque nada sobe para sempre, esse Marobozu, ele denotou força para essa onda de alta. E a gente sabe que num pivô de alta é como se fosse uma inércia a favor para fazer um novo pivô de alta. Igual a um balanço. Você pega um balanço e empurra. Ele fica balançando durante um tempo, mesmo que você pare de empurrar. Então, quando o Marobozu ele aparece, então a inércia, digamos que entre aspas, a inércia, entre aspas, metaforicamente falando do preço, é favorável para que faça um novo pivô de alta, uma nova onda de alta. Se o Marobozu ocorreu, então ele indica mais força para isso suceder. É como se eu empurrasse o balanço mais forte. Isso são características do Marobozu. Então aconteceu o Marobozu aqui, o que significa? Significa que o mercado tende a estender a onda de alta, né? Subir mais forte. Mas daí, em seguida, ocorre um candle com sombra grande. E o corpo na forma de martelo de estrela cadente positiva. A estrela cadente é o que? Isso aqui, negativa. A estrela cadente positiva, né, ela... A positiva, o que acontece? Você tem a positiva que é desse jeito. Mas como que é a descrição da formação da estrela cadente positiva? Ela é mais fraca do que a estrela cadente negativa, porque a estrela cadente negativa ela abriu aqui,
bombou até aqui, mas devolveu tudo e fechou negativo. A estrela cadente positiva, ela abre aqui, faz um Marubozu, mas daí depois ela volta tudo isso aqui, ó, né? Ela volta aqui e fecha positivo, mas o que acontece? A pressão compradora que culminou ao chegar aqui, ela é totalmente exaurida e sinalizando com uma sombra superior que está fraco. Então tem uma sombra superior grande, 2 a 3 vezes maior do que o corpo do candlestick, né? Abertura e fechamento aqui. E isso caracteriza, a gente sabe que sombra indica superior, pressão compradora, vendedora naquela região. Se aparece próximo de uma resistência, indica fortalecimento da resistência. Se é uma sobrevenda que o mercado se encontra, pelo contexto indicado por ele, essa sombra indica favorecimento para essa sobrevenda, fazer o preço cair mais, corrigir forte ou iniciar uma reversão de tendência de baixa, etc., dependendo do contexto. Então, você tem essa questão da estrela cadente positiva com essa descrição e característica psicológica. Psicologia por trás dessa descrição, comportamento. Então, logo após um Marubozu, ocorre uma estrela cadente positiva. Indica falta de força compradora, como foi descrito, como foi falado aqui. Depois ocorre a mesma coisa. Ele abre aqui, né, faz um Marubozu, mas daí ele devolve tudo. Vou até apagar aqui. Ele abre aqui, vai lá em cima e fecha e chega a fazer um Marubozu. Mas daí ele devolve tudo e fecha com um corpo menor, indicando com a sombra superior grande uma força vendedora prevalecendo naquela região. O que acontece? O que acontece é que o corpo da abertura e fechamento desse primeiro candle que fez a estrela cadente positiva, ele tem uma estrutura um pouco maior do que o último. Nesse terceiro aqui, o corpo entre a abertura e fechamento é menor, indicando que a valorização do período desse candlestick é menor. E o comportamento desse candlestick no período de abertura e fechamento, máximo e mínimo, entre o período de abertura e fechamento, aliás, teve o comportamento de bombar até aqui e devolver tudo, formando a estrela cadente positiva com a sua psicologia correspondente, indicando indefinição, falta de força compradora. Então, esse terceiro candle, ele fortalece a sinalização que esse segundo candle deu de falta de força compradora para subir, neutralizando a probabilidade que esse Marubozu denotou quando ele sucedeu. Já expliquei antes o que o Marubozu faz e ele foi a sua psicologia e probabilidade por trás dela foi arruinada pelo segundo e terceiro candle, pelo comportamento que eles fizeram durante o período de movimentação dele. Então existe toda uma psicologia por trás da movimentação dos candles em cada período, né? Então não é só eu vou pegar o candle aqui e vou memorizar de cabeça. Não. Você tem que entender a descrição por trás da formação do padrão, o comportamento durante o período em que o candlestick fez o padrão. Então, antes dele fazer isso aqui, ele era um Marubozu. Mas quando fechou o período, ele devolveu o Marubozu e fechou com estrela cadente positivo, indicando indefinição, indicando falta de força. Então isso é um indicativo muito forte de pressão compradora perdendo força. Certo? Quando ocorrer esse padrão, né, o bloqueio avançado, Bearish Advanced Block,
o mercado vai cair. Daí o que acontece? Quais são as características, os intensificadores que aumentam o poder desse padrão? Quanto maior a sombra superior dos dois últimos candles, mais forte é o padrão. Então, se a sombra aqui for maior, né? E a sombra aqui for maior ainda, ao invés de ser 3 vezes, 2 vezes e meia maior do que o corpo do candle, é 4 vezes maior, ou 5 vezes maior, né? O padrão é mais forte porque a sombra superior, principalmente após uma Marubozu positivo, principalmente numa onda de alta, principalmente se estiver próximo de uma resistência. Então veja que existem várias circunstâncias que vão caracterizar um contexto e vai culminar no aumento de força, aumento de credibilidade desse padrão. Candlesticks não podem ser analisados e decididos por meio do seu aparecimento no gráfico, somente porque o candlestick apareceu. Tem que ter todo um contexto para que você julgue se vale a pena você dar credibilidade para o padrão. Então é muito mais complexo do que vocês podem imaginar. Então a gente tem aqui os 4 vezes, né? Sombra maior aumenta o poder do padrão. O primeiro candle Marubozu positivo. Quanto menor o corpo, mais forte é o padrão. Por quê? Porque você sabe que o Marubozu, né, ele indica que vai subir quando ele ocorre. Então ele tende a fazer um movimento de explosão mesmo numa onda de alta. Não precisa ocorrer em um fundo. Ele indica a continuação do movimento de alta. Ou fortalece a tendência de alta, etc. Mas se ele for maior ainda, o Marubozu, né? Se for maior ainda, tem mais força para subir mais. Agora, se ele for um Marubozu pequenininho, ele tem menos força. Então, esse segundo e o terceiro candle ocorrendo com o Marubozu menor, ele se torna mais forte automaticamente. Outra característica, outro detalhezinho que a maioria dos livros não vão dizer, né? Essas coisas aí a maioria dos autores esquecem ou não sabem, mas você pode testar na prática, vai ver que tem lógica e provavelmente você verá essa característica favorecendo o poder desse padrão. Tá? Então, agora a gente vai aqui ver o potencial, né, de pullback condições. O contexto, né? Então você tem que ter uma estratégia. Tem o meu treinamento do qual eu ensino uma estratégia que funciona para você criar uma estratégia, toda aquela história. Mais de 90% quebra, não consegue em 10 anos, 5 anos estudando criar uma estratégia. Por isso que eu ensino tudo de graça sobre candlesticks, porque é muito difícil criar uma estratégia de trading ou de investimentos. A maioria fracassa, da mesma maneira que se tornar um filósofo é muito difícil, são poucos que conseguem, e você pode assistir e ler um monte de aula de filosofia que você não vai se tornar um filósofo só por ter lido, né? Então é muito mais complexo do que vocês podem imaginar. A parte do mercado financeiro. Então no meu curso já tem a minha estratégia que funciona. E com ela eu determino o contexto. Você pode criar a sua estratégia, se você conseguir criar, e determinar o contexto. Então, numa tendência de baixa, quando confirmou o início da tendência de baixa, tem a resistência que sustenta a tendência de baixa, tudo isso é determinado por uma estratégia. No pullback, daí você tem o início de uma tendência de baixa, o contexto indica que a tendência de baixa vai evoluir, vai desenvolver significativamente, e aparece o padrão de baixa Bearish Advanced Block, bloqueio avançado. Então, o mercado tende a culminar topos e fundos descendentes, iniciar a tendência de baixa. Se nesses topos aqui indica continuação e aparece o bloqueio avançado aqui nesses topos, ponto de venda para você operar vendido, fazer short trading. Ponto para você não comprar criptomoedas com fundamentos para longo prazo que está abaixo do valor intrínseco, que tem um valor frente ao valor futuro muito barato, então compensa comprar pesado. Mas se você consegue pelo gráfico identificar que o mercado vai desabar significativamente, você não compra para comprar muito mais barato aqui e compra pouquinho, né? Porque é sempre bom estar comprando porque pode errar.
Você aproveita e compra um pouquinho, mas compra menos, porque tudo indica que vai desvalorizar significativamente. E pelo gráfico eu acerto muito, acertei no Bitcoin, acertei em um monte de coisa, ouro, etc. Daí aqui está indicando sobrevenda, o mercado tende a reverter, fazer uma correção para cima, ameaçando reverter para a tendência de alta definitiva. Apareceu o bloqueio avançado aqui no compensa. O mercado ele tende a fazer uma explosão para cima, operar vendido aqui no short trade não compensa, porque você tende a ser estopado, então não vai adiantar de nada esse bloqueio avançado nessa região. Então veja que o contexto é que vai determinar tudo isso. Aqui você tem uma correção ABC que vai fazer uma ameaça à resistência. Então você operar vendido aqui não compensa, mas aqui compensa se indica que a tendência de baixa vai continuar. O mercado vai bater aqui, vai fazer uma grande evolução para baixo. Você entra vendido aqui. Para de comprar também para longo prazo pesado. Vai comprando menos. Ações que têm fundamento, criptomoedas que têm fundamentos para longo prazo, que é muito barato em relação ao valor intrínseco, ao valor futuro. E vai ter a avalanche vai continuar. Né? Aí quando chegar lá no fundão, você compra pesado. Né? Ou daí aqui compensaria operar vendido, fazer o short trading. Mas vamos dizer que reverta para a tendência de alta. Tá no início da tendência de alta e o mercado ele tende a explodir para cima e fazer topos e fundos ascendentes. Então, não compensa nesses topos. O bloqueio avançado aparecendo nesses topos formará uma correção ridícula aqui. Né? E independente se apareceu essa bloqueio avançado aqui, se você é fundamentalista de longo prazo, fez o fundo, você compra pesado porque vai bombar. A tendência de alta vai bombar. Se você é trader, não vai operar short trading porque você vai estar operando contra a tendência, mesmo aparecendo bloqueio avançado. Nesse contexto, o bloqueio avançado funcionará apenas como indicativo de correção pequena, porque a tendência tende a bombar e explodir para cima. Simples. Então tem que saber determinar o contexto. A minha estratégia que você aprende no meu curso tem isso, tudo incluso. Os candlesticks são complementos para que você se torne mais poderoso utilizando a minha estratégia e qualquer outra estratégia. Então tá tudo de graça para todo mundo aí aprender, porque se você não tem uma estratégia, vai servir para você criar sua própria estratégia. Só que é difícil comprovar uma estratégia. Tá? As variáveis desse padrão que equivalem ao clássico. Os explicados anteriormente nos casos dos intensificadores. Né? E você pode ter uma variação desse padrão com candles negativos. Esses dois candles poderiam ser negativos. Então você tem um Arobozu, aí você tem uma estrela cadente efetiva, né? Negativa, não positiva. Aqui já está formando uma quase estrela da manhã. Né? Se fizesse um candle negativo aqui, seria uma estrela da manhã. Daí o terceiro candle ele é negativo também, né? Menor o corpo, só que na forma de estrela cadente. Duas estrelas cadentes. A psicologia é totalmente similar à psicologia descrita nesse aqui, mas tem uma característica adicional e mais favorável para esse padrão bloqueio avançado. E é a característica de ser uma estrela cadente pura, né, que eu chamo de pura porque ela é negativa. A verdadeira, a estrela cadente clássica mesmo, né, que é negativa. E ela tem mais força vendedora extrema do que a positiva. Mas ela também fez aquele esquema de fazer uma Arobozu, né? Só que ao invés de devolver tudo e terminar positivo, ela favoreceu a indefinição, porque ela devolveu o Arobozu, veio até a abertura dele e terminou negativo, formando estrela cadente, que é 3, 4 vezes mais forte do que a estrela cadente positiva. Daí acontece de novo no segundo candle, no terceiro candle. Esse é um padrão, bloqueio avançado, fora do clássico, mais forte do que o clássico. Tem similaridades, mas os dois últimos candles são vermelhos. Esse padrão é mais forte pela psicologia que apresenta as duas estrelas cadentes. Agrega mais valor, é um padrão mais forte do que o bloqueio avançado.
Ou poderia ser aqui o primeiro candle, né? O segundo candle é clássico ali do bloqueio avançado. Daí o terceiro é uma estrela cadente. Também é mais forte. Só que o segundo é mais forte ainda, né? O primeiro aqui, primeiro padrão que eu expliquei, variação do padrão é mais forte, né? Ou poderia ser aí o Marubozu. Daí o segundo candle é uma estrela cadente. Daí o terceiro candle, ele é uma estrela cadente positiva. É uma variação, mas como apareceu uma estrela cadente negativa, esse padrão se torna mais forte, né? Esse terceiro aqui é o mais fraquinho dessas variáveis do bloqueio avançado. Esse aqui é o segundo mais forte, por quê? Porque apareceu por último a estrela cadente, finalizou com estrela cadente. Aqui finalizou com estrela cadente positiva, que é menos forte, inferior em força do que a estrela cadente negativa. Aqui eu tenho duas estrelas cadentes consecutivas, muito mais forte. E daí aumenta a probabilidade do padrão se a sombra aqui for maior, né? A sombra aqui é maior, a probabilidade do padrão é muito mais forte ainda. O Marubozu aqui ele é um pouquinho menor, como eu expliquei antes, fica ainda mais forte. Então veja como é que vai a interpretação dos candles, vira uma bola de neve para quem não entende esses minúsculos detalhes e requer muitos anos de experiência, né? E tá aí esse material aqui na internet que realmente é muito, muito poderoso. É uma aula maçante, né, do curso de Candlesticks aqui, avançadíssimo. É maçante a aula, mas para você aprender vai ter que ralar, vai ter que estudar, vai ter que comer e devorar gráficos. Mas se você aprender, você se torna um especulador muito poderoso. E um investidor também muito poderoso, utilizando os candles para saber o timing certo de comprar, tá certo? Então é isso, meus amigos. Então, pessoal, Warren Buffett, ele aprendeu sua metodologia com Benjamin Graham e fez aulas com Benjamin Graham que já tinha uma metodologia comprovada. Porque criar uma metodologia do zero é muito difícil, por isso que eu ensino de graça sobre análise técnica, sobre Fibonacci, sobre Candlesticks de maneira avançadíssima, porque não vai funcionar você pegar esse conhecimento e tentar ganhar dinheiro, você vai se lascar. Criar uma estratégia requer muitos testes, backtests, dinheiro de verdade no longo prazo testando e leva 5, 6 anos até você corrigir tudo e achar uma estratégia que funciona. Então Buffett fez aula com Benjamin Graham, que faliu, passou fome, ficou na rua lá como mendigo, depois virou o jogo, ficou milionário, etc. E Buffett foi esperto fazendo aula com Benjamin Graham. Então você pode fazer aula comigo e já tem uma estratégia que funciona. E tem, né, aqui no meu site aqui, provas dos lucros consistentes. Você tem lá sinais, você tem relatórios com vários acertos que eu fiz nas criptomoedas, o grupo de sinais, vários acertos de operações, as melhores operações com grandes tendências que eu acertei durante muitos anos. E tá minhas redes sociais aí com várias projeções e acertos que eu faço ao longo de muitos anos, provando que a minha metodologia funciona, no mínimo para você sobreviver. A chance de sobreviver é gigantesca. Garantia de ganhar dinheiro eu não dou para ninguém, porque nem eu tenho garantia de que eu vou conseguir, especulando ou investindo no mercado, ganhar sempre fortunas, né? Mas é muito provável que eu ganhe, eu acredito nisso cegamente, por conta da competência e conhecimento que eu tenho. Então, se você quer fazer o meu curso, meu treinamento, estou disponível para ensinar uma estratégia que funciona. Grupo secreto de sinais. É grátis para quem compra o curso. Qualquer um dos cursos, análise fundamentalista ou trading de longo prazo, análise fundamentalista para criptomoedas e de trade para todos esses mercados. E para ações, análise fundamentalista aqui só para ações, é de graça o grupo secreto. O grupo secreto você pode comprar separado para seguir os sinais de trade e também de longo prazo para criptomoedas. Tem a criptocarteira lá para longo prazo. Por menos de 19 mensais hoje, na data de hoje, você pode estar obtendo aí esse grupo. Então entre em contato comigo, links na descrição para contratar. Muito obrigado a todos. Até mais.